juntos? Vamos adorar a Ele?
vamos fazer, nós vamos esperar em Deus para que aconteça em nossas vidas ainda por esses dias, amém? Há algumas perguntas no reino de Deus que a gente deve fazer para nós mesmos, nós devemos fazer para nós mesmos. Uma delas é o que nós estamos fazendo aqui nessa sexta-feira. Por que será que nós estamos aqui? Às vezes você tem essa resposta e fala assim, não, eu vim para ouvir o culto. Eu vim, porque toda sexta-feira, todos os domingos eu tenho que estar na igreja. Não, você veio porque Deus te trouxe para cá. E às vezes a gente acaba confundindo as coisas. A pergunta é feita, a gente tem a resposta, mas a gente não segue à risca aquilo que a palavra de Deus nos ensina. A gente tem ouvido, nós temos ouvido nesses últimos dias, nesses últimos cultos, o pastor falando a respeito do novo tempo, do novo viver na presença de Deus, de prosperidade, de bênçãos financeiras, de conserto de vida, de comunhão, E muitas vezes a gente não sabe digerir tudo isso. Faça uma pergunta nessa noite: quem eu sou em Cristo Jesus? Faça para você mesmo. Quem eu sou em Cristo Jesus? Porque a partir do momento que nós descobrirmos quem nós somos em Cristo Jesus, tudo aquilo que nós não conseguimos durante essa semana, não conquistamos, aí nós vamos ter certeza que daqui para frente nós vamos conseguir. Amém? Coloca para nós, por favor, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nós vamos descobrir um pouco quem nós somos em Cristo Jesus. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é você. Esse é o povo que Deus tem dito nesses últimos dias, que tem feito sacrifício para estar aqui nessa noite, nos cultos de sexta-feira. Isso é forte para cada um que entende a palavra de Deus, porque você é a geração desse novo tempo. Você foi escolhido para anunciar as virtudes daquele que te fez para a honra e glória do nome dele. Amém? Então não se ache tão pequeno, não murmure, não reclame, não faça nada daquilo que vai contra a vontade de Deus, porque a boa, agradável vontade de Deus há de se cumprir na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Amém? Curva a sua cabeça, fecha os seus olhos. Pai querido, nós estamos aqui nessa noite, chamado por Ti, escolhido por Ti, tirado dos nossos lares para estar aqui nessa noite, Pai. E nós queremos Te louvar, Senhor, porque a carne não falou mais forte do que a Tua vontade. Nós estamos aqui para Te engrandecer, para Te bendizer, para louvar o Teu santo nome, porque como diz a Tua palavra, nós somos a geração eleita, o povo santo, o povo escolhido por Ti para glorificar o Teu nome, Pai. Então, Senhor, aquelas mentiras que o Satanás tem falado muitas vezes aos nossos ouvidos, não tem mais lugar, Pai, porque essa verdade caiu nos nossos corações. Nós queremos ser fortes, nós queremos ser corajosos, nós queremos ser valentes, intrépidos, nós queremos, ó Deus, anunciar a Tua palavra em tempo e fora de tempo, Pai, para que o Teu nome seja grande nesse tempo, Pai. Nós sabemos que querendo o Senhor operar, ninguém vai impedir. Por isso, ó Deus, nessa noite manifesta a Tua glória no meio do Teu povo aqui nessa noite, Pai. Trabalhe no coração de cada um, Senhor. Ministra, Senhor, segundo a Tua vontade. Nós cremos, ó Deus, que é um novo tempo para cada um de nós, porque a Tua palavra diz que no lugar da vergonha nós teríamos dupla honra, Pai. E nós tomamos posse dessa verdade, Senhor. Nós queremos andar em novidade de vida, Pai. Nós cansamos, nós não queremos mais aceitar nenhuma mentira de Satanás, em nome de Jesus. Por isso, nessa noite, nós ordenamos: espírito maligno que tem trazido a mentira aos nossos ouvidos, aos nossos corações, pega todo o seu lixo, todos os seus intentos, tudo aquilo que você tem feito contra cada um aqui nessa noite, e bata em retirada, em nome de Jesus. Nós sabemos que o Senhor é o nosso Redentor, que vive hoje e todo sempre. Aleluia. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Amém. Aleluia. Aplauda mais forte.
A palavra do Senhor diz que tudo aquele que tem fôlego, louve ao nome do Senhor, amém? Vamos adorá-lo? Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem, levantar as mãos para adorar ao nosso
digno de todo louvor e a honra. Vou me entregar.
Quantos querem ouvir o som do céu nessa noite? Sopra teu vento suave hoje aqui, vou declarar o único nome que salva. Vem sobre nós, manda tua chuva neste lugar, em tua presença vou me derramar e declarar que é santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui, eu vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de vem sobre nós, manda tua chuva neste lugar, em tua presença vou me derramar e declarar que é santo Deus. O som do céu, sopra teu vento suave hoje aqui, vou declarar o único nome que salva, Jesus. Glória a Deus, uma salva de palmas ao nosso Senhor. Aleluia. O nosso nome do nosso Deus é poderoso, amém? Você crê nisso? Então nessa noite feche os teus olhos, levante as tuas mãos. Diga assim: Senhor, eu creio que o teu nome tem poder. E nessa noite eu quero te pedir, venha construir o meu firmamento em ti, que eu possa confiar plenamente no Senhor, declarando que tu és santo, tu és poderoso. Aleluia. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, mostra quem tu és e enche que faz mudar o... Vamos declarar mais uma vez? Santo, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção,
possamos, ó Pai, colocar os nossos alicerces em Ti. Que possamos, Senhor, construir a nossa casa em Ti. Que venha o vento forte, que venha a tempestade, e a nossa casa não se abale, porque ela vai estar firmada no Senhor. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. A igreja declara: eu vou construir. Eu vou construir. Que essa possa ser a sua oração nesta noite. Que venha as tempestades na sua vida, que venha as situações difíceis. A tua casa pode até balançar, mas ela não vai cair, porque a rocha, que é o Senhor, ela vai te firmar. Vamos mais uma vez? Eu vou construir. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou. Feche os teus olhos neste momento. Você pediu para que Ele abra os teus olhos, para que Ele mostre esse amor. E nesta noite nós vamos entregar este amor, porque o nome dEle é lindo, o nome dEle é poderoso. Neste momento nós vamos entregar tudo o que nós temos a Ele, que toda a nossa gratidão. Dizer: Senhor, Tu és santo, Tu és lindo e Tu és poderoso. No início eras a palavra, com Deus altíssimo. Olha o quanto Ele nos amou. O mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse
Aleluia. Obrigado, Senhor, por mais este culto. Estamos aqui porque as escamas caíram dos nossos olhos e entendemos por revelação que Jesus Cristo é o nosso único Deus, Senhor e Salvador. Não temos outro além dele. Por isso, nesta noite, nos curvamos, nos inclinamos, nos prostramos, colocamos o nosso rosto em terra para declarar, Senhor, o nosso amor por Jesus. Obrigado, Deus, por este momento preparado pelo céu e que nos presenteia com a tua presença, com a tua graça e favor, em nome de Jesus. E todos digam comigo, amém. Assim seja e assim será. Olha para quem está perto de você, diga boa noite, seja bem-vindo, graça e paz, Deus abençoe, aleluia, glória a Deus. Estão bem? Diga melhor agora, na presença do Senhor. Não tem lugar melhor para estar do que na presença do nosso Deus, amém? Sejam todos muito bem-vindos. Eu saúdo também os nossos queridos irmãos e irmãs em Cristo que estão acompanhando essa transmissão pela internet, de qualquer lugar de Bragança Paulista, região, estado de São Paulo, Brasil e mundo. Gostaria que você compartilhasse o culto desta noite para que o maior número de pessoas sejam alcançadas pela mensagem que liberta e transforma. Gostaria que você também pudesse conhecer o nosso canal no YouTube, se inscreva, clica lá, toca no sininho, para que você possa receber as notificações em tempo real. Nós temos ali, amados, algumas ministrações que liberamos desde a semana passada, a respeito do espírito de Jezabel. Isso é muito importante, porque este assunto traz cura para a sua vida e cura para a igreja. Se você ainda não assistiu o vídeo que divulgamos, seja o número 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, são 6 vídeos. E quando nós trouxemos o pastor Giovanni Rodrigues para a nossa igreja, foi assim uma experiência curadora. Se você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo e muito usado, este assunto deve encontrar lugar no teu coração, em nome de Jesus. Gostaria que você desse o like no YouTube e gostaria também que você pudesse compartilhar os vídeos que você assiste. Nós já temos mais de 10.500 inscritos no YouTube. E nós temos cerca de 765 mil visualizações. Não falo isso para nossa vanglória, mas eu falo para o louvor, honra e glória do nosso Deus. Amém? Nós temos trabalhado duro para chegarmos mais longe e alcançarmos mais corações. Mas não conseguimos fazer isso sozinhos, sem a sua participação, como evangelista e missionário deste tempo profético, através das mídias sociais. Gostaria que você também se inscrevesse no Facebook da Igreja da Fé Cristã, para que possamos também aumentar o número de seguidores da nossa página. Dá lá o seu curta e também deixa a sua mensagem em nome de Jesus. Nós temos ali também, pode subir um pouquinho, algumas ministrações, desce um pouquinho. Estas ministrações são do nosso Acampa, e foi assim uma grande bênção. Nós temos ali ministrações que foram assim, muito impactantes para os nossos jovens e adolescentes, né? Temos ali a ministração da Fábia sobre orientação sexual, foi assim, uma grande bênção. Ultrapassamos 500 visualizações. Tivemos depois o irmão Júlio, não é? Na segunda ministração que ele fez, também foi assim, muito assistido. Depois nós temos a Leise, não é?
que falou sobre defraudação, não foi? Foi impactante também. E tivemos lá outras ministrações. Temos ali o João Melhorança sobre avivamento. O Fabrício, ele ministrou sobre, lembra? Eu também não estou conseguindo visualizar. Ou melhor, o poder da escolha. Foi assim impactante. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Gênesis capítulo 15. A partir do versículo 1, diz assim: Deus anima a Abrão e promete-lhe um filho. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado. Esse será o teu herdeiro. Então o levou para fora da tenda e disse: Olhe agora para os céus e conta as estrelas, se a podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Até aí. Pai, fala conosco neste momento e revela a tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Aqui nós encontramos Abrão, podemos chamá-lo de Abraão no hebraico, ou até mesmo Abraão. Nós teremos em breve aqui na igreja um professor de hebraico, o Júlio. Aleluia! Já começou a estudar, né, Júlio? Gostei de ver, hein? Muito legal, bacana, parabéns. Então aqui nós temos um homem de fé chamado Abrão, ou Abraão, ou Abraão, porque o nome dele foi mudado. Deus deu uma nova identidade para ele, para que ele pudesse exercitar a sua fé. Cada vez que ele ouvia o seu nome, ele era instigado a crer na promessa que foi dada a ele pelo próprio Deus. Então, nós vemos aqui este homem de Deus, que é conhecido também como nosso pai na fé, amuado, escondido na sua tenda. Ele não queria ser incomodado por ninguém. E nós sabemos o que é isso, porque nós também vivenciamos momentos como estes, momentos de altos e baixos. E eu gostaria de lhe falar que o Senhor está com você em todos os momentos. Se você está vivendo momentos bons, é porque você tem sido amparado pela graça do Senhor e sustentado pelo seu braço eterno. Se você está passando por momentos não tão bons, se anime, porque o Senhor está falando com você nesta noite, do mesmo jeito que Ele falou com o nosso Pai na fé, Ele vai falar com você, para que você possa despertar e entender que todo momento que você passa é um momento curto, um momento de reflexão, um momento de quebrantamento, um momento de tratamento, é um momento passageiro. Não eternize os seus momentos não tão bons. Note que eu não falei momentos ruins. Eu disse momentos não tão bons. Ressignifique aquilo que você fala. Mude a sua confissão de fé, as suas declarações. Chame as coisas que não são como se já fossem, para que o poder de Deus se manifeste na sua vida. Aqui ele estava entristecido porque ele tinha apenas um serviçal muito fiel a ele, chamado Damasceno Eliezer. Aqui não se tratava
de Ismael como filho de Abraão com Agar, que seria seu herdeiro, mas o filho que nasceria do próprio Abraão, com a sua mulher Sara. Note que muitas vezes nós não queremos esperar e nós acabamos buscando atalhos para encurtar o caminho, e é um erro que nós cometemos. Ele cometeu um erro, ele acabou se relacionando com a sua serva Agar, e nasceu um filho, Ismael, que deu origem aos ismaelitas. Só que na verdade este não foi o filho da promessa que Deus deu para Abraão. Então você deve esperar o tempo de Deus, porque Ele há de se manifestar e a sua promessa há de se cumprir na sua vida em nome de Jesus. Ele estava lá dentro da tenda, e naquele momento que ele estava em depressão, o diabo vem e quer falar a sua mente, roubar a sua fé e lhe esfriar espiritualmente. Mas eu louvo a Deus, porque Ele sempre nos encontra naqueles lugares que queremos nos esconder. Pode ser lá no fundo de uma tenda, coberto por uma capa, pode ser dentro de uma caverna, pode ser em qualquer lugar. O salmista Davi disse: para onde irei? Porque os teus olhos estão postos em todos os lugares. Eu quero te falar uma coisa: não importa para onde quer que você fuja, o Senhor vai te encontrar. Não importa aonde quer que você se esconda, o Senhor vai te encontrar. Sabe por quê? Ele vai falar com você e te entregar uma palavra que vai despertar você para uma fé sobrenatural. Aqui ele fala com Abraão e diz assim que ele teria um filho, e a promessa se cumpriria, e ele seria pai de nações, e que a sua geração, a sua linhagem, a sua descendência seria numerosa, seria muito grande, e que ele não poderia contar, assim como ele não podia contar as estrelas dos céus e nem os grãos de areia na praia. Então Deus nos desafia a olhar para aquilo que para nós é provocativo. Por quê? Porque Deus, Ele tem que tirar você da cena onde você está, do quadro onde você está, e te levar a crer no impossível. Então quando Deus fala algo desse tipo para ele, Abraão ouvia como se fosse algo assim impossível. Sara, quando ouviu que ela seria mãe na idade que ela estava, o seu ciclo já tinha terminado, o seu útero estava morto, ela riu. Ela duvidou. Agora, olha como que Deus trabalha. Sai da tenda, vai para fora. Você precisa sair da situação que você está e colocar os olhos naquilo que Deus quer te mostrar. Não fique olhando para aquilo que o diabo quer te mostrar. E Deus fez um exercício com Abraão. Sai para fora da tenda e começa a contar as estrelas. E ele começou a contar, e ele se perdia na contagem, porque naquele tempo não existia a poluição que existe hoje, e lá no deserto é muito mais fácil você enxergar as estrelas. E ele começou a contar. Aqueles que são estudiosos da área, eles dizem que quando você ergue a sua cabeça, levanta os teus olhos para o alto, você bloqueia aquele sentimento de pessimismo, negativismo e derrota. Uma pessoa que, por exemplo, vai assistir um jogo de vôlei e começa a olhar para cima e de um lado para o outro, os estudiosos da neurociência dizem que esta pessoa, ela está combatendo com este pequeno exercício a sua depressão. Não estou falando que cura, estou falando que ajuda. Mas é interessante que a própria ciência e os próprios pesquisadores, os próprios cientistas apoiam aquilo que Deus manda Abraão fazer. Sai da tua tenda, sai deste quarto, vai para fora, porque se ele ficasse lá dentro,
ele teria a opção de continuar ouvindo as mentiras do diabo. Muitas vezes, quando você está dentro do seu quarto, em depressão, cabeça coberta, com aquele cobertor fedido, deitado naquele travesseiro babado, janelas fechadas, você pensa que Deus vai falar nesse ambiente? O máximo que você pode ouvir da parte de Deus é: saia daqui e vai para fora, porque eu tenho que tratar algo com você lá fora. Deus tem que mostrar que o mundo continua colorido. Deus tem que mostrar que existe esperança para você. Deus quer te levar a ver aquilo que você não vai enxergar lá dentro, que é um ambiente triste, um ambiente pesado, muitas vezes um ambiente de demônios, um ambiente onde o inimigo preparou tudo para você não viver o milagre de Deus. Mas Deus te chama para fora. Deus te tira desta situação. E ele então começa a contar as estrelas, se perde na conta, e Deus fala para ele: olha, os teus filhos serão tão numerosos como as estrelas do céu. E aquela palavra foi suficiente para Abraão sair daquela caverna, se animar, colocar um sorriso no rosto, e a partir daquele momento voltar a viver, não como era antes, mas melhor do que era, porque agora o próprio Deus falou com ele. E você precisa estar disposto a ouvir e entender o que Deus quer falar com você. Deus quer, nesta noite, tirar você deste quadro de pessimismo, fracasso e derrota. Deus quer que você saia para fora desta cena que te machucou, magoou, aborreceu, feriu, revoltou. Deus quer que você olhe para a direção certa. Levante a sua cabeça e encontre Deus no céu, porque Ele tem uma palavra que vai mudar a tua realidade, não muito longe destes dias. Eu quero que você escreva isso como palavra profética. Eu quero que você coloque uma data nesta pregação, porque hoje o Senhor está falando com você, e você vai se lembrar deste dia. O Senhor está te tirando do lugar onde o diabo quis te plantar, e Deus está movendo você para um propósito lindo, de mudança, transformação, vitória, conquista e grandes bênçãos em nome de Jesus. Deus vai abençoar você no seu casamento. Deus vai abençoar você na sua vida pessoal, emocional, sentimental, afetiva, profissional, na sua carreira, na sua vida cristã, ministerial e espiritual. Eu creio que Deus tem algo para fazer na tua vida. É por isso que Ele te trouxe hoje aqui. Então, do mesmo jeito que Ele falou com Abraão lá atrás, Ele continua falando com os seus neste tempo presente. Porque a Bíblia, ela é contemporânea, atual, contextualizada. Eu, o Senhor, não mudo, diz a palavra. E a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e será para todo sempre. Eu quero dizer a vocês que aqueles irmãos que fizeram os 21 dias de jejum pela restituição financeira estão vivendo um tempo de muito favor. E nós vamos começar a gravar os testemunhos destes irmãos para compartilhar com vocês no telão e com aqueles que estão em casa. Deus fez, Deus vai continuar fazendo, e em breve, creia que você também será visitado, e aquilo que Deus te entregou como promessa há de se materializar em nome de Jesus. Você precisa aprender que não existe colheita sem plantio. Você precisa plantar. Muitas vezes eu sei que não é fácil plantar. A hora que o diabo mais fala com o irmão dentro do culto é na hora das finanças. Por quê? Porque o diabo não quer que o reino de Deus cresça. E uma das formas que o diabo quer impedir o reino de Deus de avançar é atacando os irmãos na área financeira, econômica e material. Mas eu quero te falar que quando você traz a tua oferta no altar, Deus cura as tuas finanças. Eu creio que Deus está se movendo de uma forma linda, poderosa, tremenda no meio dos irmãos. E eu sei que Deus tem suprido as tuas necessidades. E Deus fala no meu coração que tem irmãos aqui dizendo assim: pastor, eu tenho vivido aquilo que a palavra diz, o pão nosso de cada dia. Eu quero te falar uma coisa: agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele tem entregado a você de suprimento, bênção e cuidado, porque em breve você vai viver a bênção da sobeja, a bênção da abastança,
você vai viver o rompimento, você vai desfrutar daquilo que você, acredito, até hoje não desfrutou em nome de Jesus, porque é o que Deus tem para os seus filhos. E a Bíblia diz assim: e verás a diferença entre aquele que crê, aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Diga: eu creio, em nome de Jesus. Eu convido você a levantar sua mão, pedir um envelope, coloca o teu nome no envelope, coloca a data, coloca o valor. Tem gente que me pergunta: pastor, é importante eu colocar o meu nome no envelope? Deixa eu te falar, é tão importante essa questão de nome, que quando você chegar no céu, você não vai entrar se o teu nome não estiver escrito no livro da vida. Então, quando nós vamos orar pelos irmãos, muitas vezes nós oramos assim: Deus abençoe este irmão que não colocou o nome no envelope. Aí você diz: não, pastor, está suficiente, para mim está ótimo. Mas acontece que nós temos os nossos controles contábeis e nós também oramos pelos irmãos. Amém? Então, se é a visão da igreja, faça, e eu creio que Deus vai te abençoar enormemente em nome de Jesus. Amém? Separa o teu melhor. Enquanto nós vamos cantar este cântico, nós temos o Pix em tela. Você pode pedir a maquininha de cartão ou o envelope. Se você não trouxe hoje, traga no domingo em nome de Jesus. Ao ofertar seu próprio corpo, me santificou, um sacrifício que a muitos aperfeiçoou. Nada que eu possa dar a ti cobre o teu favor, mas aceite o que te oferto por amor. A minha oferta separo com alegria, lembrando-me que um dia Cristo por mim se entregou. Não é pelo pecado, nem por avareza, é pela certeza de que abençoado sou. A minha oferta separo com alegria, Vamos ficar em pé. lembrando-me que um dia Cristo por mim se entregou. Amém. Queridos, eu quero dizer que não é fácil ser pastor. Se alguém um dia quiser trocar de lugar comigo, principalmente no dia 10, dia 20 ou dia 30, eu troco. Porque são os dias de maior desafio que nós temos na nossa igreja. Que saudade de você, viu? Deus abençoe. Então, tivemos aí a segunda-feira, dia 10, dia de pagarmos os nossos maiores compromissos. E eu confesso aos irmãos que é um grande desafio. E eu agradeço a Deus porque já estamos aqui há mais de 8 anos e Deus tem honrado esta pequena e humilde igreja. Nós temos irmãos com um coração muito grande, irmãos generosos. E eu quero louvar a Deus por cada dízimo, por cada oferta, por cada semente, por cada irmão que se moveu, irmãos que já tinham entregue o seu dízimo, a sua oferta. Pastor, eu quero contribuir mais um pouco, pastor, o que eu tenho é isso, e de repente a gente consegue, em nome de Jesus, saldar todos os nossos compromissos. Note que, por exemplo, para eu levantar 15 mil de uma hora para outra, não é fácil, mas se a gente precisa lá de alguns irmãos, muitas vezes com uma oferta de 150, 200, 250, e os irmãos respondem, e eu louvo muito a Deus por isso. É um desafio, né, Leice? Cada dia, Leice, me passa o saldo atualizado. Aí eu chego e digo assim: vamos pagar as contas. Ela só pensa: mas pastor, acho que ainda não temos o valor. Abre aí, Leice,
pela fé. Aí quando ela abre, está lá o valor e a gente consegue, em nome de Jesus, pagar todos os nossos compromissos. Então eu quero agradecer muito aos irmãos, aqueles que estão aqui, aqueles que não estão, e aqueles que são de outra cidade, de outro estado, e que contribuem, que abençoam. Olha que coisa linda, eu louvo a Deus porque Ele se move. Diga assim: Deus se move também na minha vida. Porque do mesmo jeito que Deus se move no altar da sua igreja, é como Ele vai se mover na sua vida, em nome de Jesus. E quanto mais fé você tem para contribuir, mais Deus vai te levantar, promover e te abençoar. Amém? Pai, eu quero colocar diante de Ti o Teu povo. Quero abençoar cada irmão, cada irmã. Quero abençoar os nossos empresários, empreendedores, comerciantes, negociantes, os profissionais liberais, aqueles que têm um projeto de vida. Quero abençoar o trabalhador normal, o trabalhador comum. Quero Te apresentar, Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão à espera de uma oportunidade, aqueles que distribuíram currículos, aqueles que estão para passar por uma entrevista, aqueles que estão no aguardo de uma resposta. Em nome de Jesus, libera a Tua bênção, Senhor, sobre a vida da Tua igreja, a vida do Teu povo, em nome de Jesus. Pai, eu quero apresentar aqui aqueles que trabalham por conta, quero apresentar o Marcão, em nome de Jesus. Quero apresentar a Helenice, quero apresentar o Pedro, quero apresentar em nome de Jesus o Everaldo. Eu quero apresentar a Débora Amaral, eu quero apresentar a pastora Márcia, quero apresentar em nome de Jesus Gênesis Salgados, quero apresentar o Juninho, quero apresentar a sua esposa, em nome de Jesus, a Samile. Abençoa, Pai, abençoe cada irmão que está aqui, abençoa também, Senhor, o Carlos, abençoa o Toninho Eiras, a Rose, abençoa o Hamilton, abençoa a Rose, em nome de Jesus, Pai. Cada irmão que está aqui nessa noite, que tem o seu negócio próprio, que tem a sua empresa, que tem um projeto de vida, que tem um sonho, em nome de Jesus, Pai, a nossa oração é de vê-los muito abençoados, em nome de Jesus. Se eu não falei o teu nome, me perdoa, mas você diz assim: eu recebo também em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Pode sentar abençoado, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Diz assim: portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Aqui neste texto, nós encontramos um desafio que Jesus deixou para a sua igreja. Esqueci de falar dos irmãos aí, que tem empresa também, que tem um negócio de vocês, não é? O Ronaldo e a Danila. Em nome de Jesus, Senhor, encontra esses dois também, prospera, multiplica, em nome de Jesus. Quando é assim, vocês podem levantar a mão, viu? Pastor, entendeu? Faz igual lá o cego de Jericó, não é? Senhor, tem misericórdia de mim. Você grita aí: olha aqui. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Aqui nós encontramos uma palavra de Jesus para a igreja de todos os tempos. Então diga comigo: é para mim também. Sabe, hoje a grande questão do nosso tempo é que esta geração não entende o que é profético.
Sabe o que significa o profético dentro da palavra de Deus? É você vivenciar no tempo presente aquilo que o Senhor entregou lá atrás como promessa. Então aqui nós vemos uma palavra onde Jesus desafia a sua igreja. Ele diz assim: ide e fazei discípulos ensinando. Ide e fazei discípulos ensinando. O primeiro passo é encontrar candidatos a discípulos. O segundo passo é transferir o que você já recebeu. Nós vemos em Lucas capítulo 6, a partir do versículo 12, que foi exatamente assim que Jesus fez. Lucas 6:12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, o filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Nós temos aqui 5 pontos importantes que eu quero compartilhar com os irmãos. Primeiro, a escolha era de Deus. Por isso Jesus orou a noite toda antes de escolher os seus futuros discípulos, que seriam chamados mais tarde de apóstolos. Ele passou a noite inteira orando. Agora, entenda que ele não orou apenas uma vez, ele já vinha orando. Então, você vai ter um tempo para gerar a resposta. E quem vai te dar essa resposta é Deus, no seu tempo certo, no seu tempo apropriado. 3, diz a palavra ao amanhecer, ou seja, todos vocês vão experimentar do amanhecer do Senhor em algum momento da vida de vocês. O que significa isso? Chegou o dia. Muitas vezes você nem esperava que acontecesse aquilo que você pediu, orou e entregou para Deus. Mas o amanhecer vem, e você pensa que vai ser mais um dia como outro qualquer, mas aquele dia vai ser um dia diferente. Vai ser o dia da visitação do Senhor na tua vida. Agora, 5, eles foram, ou melhor, 4, eles foram chamados e separados. Isso é importante. Por quê? Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Nesta noite, e nós temos ministrado isso no culto de sexta-feira, Deus está levantando pessoas neste lugar para desenvolver o seu chamado e serão usados nos dons espirituais. Então, todos são chamados para a obra, mas a obra não é para todos, por conta da preguiça, por conta da passividade, por conta da falta de temor, por conta da dúvida, por conta de um coração ainda contaminado e que precisa ser transformado. Então, Deus, Ele vai chamar e vai separar. É interessante que a Bíblia fala a respeito disso, quando o próprio Jesus fala que haverá um dia onde o joio será separado do trigo, o trigo será separado do joio.
Ele fala a respeito de um dia que os bodes serão separados das ovelhas, e as ovelhas serão separadas dos bodes. Ele fala de um dia onde isso acontecerá, e nós pensamos, se trata daqueles que estão no mundo. E muitas vezes isso faz alusão àqueles que estão dentro da igreja também. Porque Deus nos chamou para sermos ovelhas. E nós dizemos que somos ovelhas, mas muitas vezes se comportando como bodes, dando chifrada. Muitas vezes nós falamos que somos trigo, e precisamos ter consciência de que somos trigo. O trigo representa a vida, mas tem irmãos que dizem que são trigo, mas na verdade são joio. O joio é uma praga no meio do trigal, que sufocava e matava a pregação, a plantação. Do mesmo jeito acontece dentro da igreja. Aquele que não é trigo, aquele que não vive a promessa de Deus, que não crê na promessa de Deus, na vida de Deus, ele vai matar outros irmãos. Então ele não vai ser trigo, ele vai ser joio. Então, hoje nós estamos falando mais uma vez sobre chamado. Estamos mais uma vez trabalhando algumas questões básicas do ministério, para que você entenda o que Deus quer fazer através de você. E nós temos trabalhado para esclarecer alguns pontos importantes para a igreja, e hoje eu espero que você receba mais uma porção disso. Falamos sobre a escolha de Deus, por isso Jesus orou. 2, ele passou a noite, tempo para gerar. 3, ao amanhecer chegou o dia. 4, foram chamados e separados. E 5, foram doutrinados e discipulados ou ensinados. Em Mateus 5, no versículo 1, diz assim: quando Jesus viu a grande multidão, subiu para o alto e de um monte se sentou. Os seus discípulos se aproximaram e ele começou a ensiná-los. Ou seja, transferir conhecimento, transferir experiência. Jesus, nos evangelhos, vemos que ele ensina a respeito da lei, a respeito de relacionamentos, a respeito de adultério, a respeito de divórcio, a respeito de juramentos, a respeito de vingança, a respeito de amor, a respeito de perdão. E quando você folheia as páginas dos evangelhos, você vai ver que Jesus, ele tinha esta missão de passar para os seus discípulos, durante 3 anos e pouco, algo que deveria impactar o mundo a partir deles. Imagina só, 3 anos e pouco, eles foram treinados por imersão. Sabe o que acontece com a igreja? A igreja precisa romper, sair da mesmice, da passividade. E o diabo, ele trabalha no meio da igreja, já que ele não conseguiu impedir você de chegar até aqui, ele vai querer impedir você de crescer na fé, no conhecimento e na graça. É por isso que tem irmãos que não conseguem ler nenhum livro. Tem irmãos que não conseguem ler diariamente a Bíblia. Tem irmãos que não conseguem jejuar uma vez por semana. Estou falando de um jejum sério. Estou falando de um jejum consistente. Eu não estou falando daquele jejum onde a pessoa ela não é tratada pela palavra. Porque o propósito do jejum é de mortificar a sua carne e de tornar você mais sensível à voz do Espírito. Isso não impede que você ore a Deus e apresente algum pedido.
Por quê? Vemos na Bíblia que as orações acompanhadas de jejum, na sua grande maioria, eram ouvidas. Mas o objetivo do jejum não é de fazer barganha com Deus, é de tratar a sua carne, porque se você não tratar a sua carne, você não vai experimentar de conversão verdadeira. Tem pecados que você não consegue vencer se você não subjugar as suas vontades ao Senhor. E você só consegue fazer isso através do jejum. Então você precisa aprender a jejuar. Jejuar, por exemplo, da meia-noite até as 3 horas da tarde. Você não pode, por exemplo, jejuar, aí eu não sinto fome, para mim é de boa, e daqui a pouco eu entrego o jejum e está tudo certo. Nós não estamos aqui falando a respeito de algo místico, do jejum como algo místico. Nós não estamos falando de autoflagelação, nós estamos falando de consagração. Nós estamos aqui seguindo o exemplo que a palavra de Deus nos entrega. Perguntaram para Jesus, seus discípulos não jejuam? Ele disse, haverá um momento onde eles vão jejuar. Jesus começa o seu ministério jejuando. Jesus jejua durante 40 dias e 40 noites. E diz a palavra que no fim do seu jejum, o diabo se apresenta para tentá-lo. No momento da sua fragilidade, no momento onde ele se sentia mais impotente na sua carne como ser humano, por conta da fraqueza, por conta da fome. E note, Adão, ele caiu pela boca. Aí chega o diabo no deserto e vai tentar Jesus também, apelando para a fome, que é um sentimento físico. Come, transforma as pedras em pães. E Jesus usa a palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu não vim aqui para alimentar a minha carne, eu vim aqui para alimentar o meu espírito. Ele vai se preparar para a sua missão. Então eu quero falar aqui com crentes que foram chamados, e você sabe que foi chamado. Você ouviu a trombeta da convocação no seu coração, você reluta, você teima com Deus, você é desobediente, você é rebelde, mas você precisa compreender que a palavra de Deus é justiça, mas a palavra de Deus também é juízo. E nós costumamos pensar que o juízo de Deus é só para aqueles que estão lá fora, mas a palavra de Deus diz em 1 de Pedro que o juízo começará pela casa de Deus. Então note, nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas, elas não querem ser discípulas de Jesus, elas não querem ser doutrinadas, elas não querem aprender, elas não querem transferir conhecimento, elas não querem transferir experiência. Então Deus te chama, e Ele não te chama para você viver neste ambiente confortável que você vive, da tua vidinha normal, muitas vezes medíocre, porque você pensa apenas em trabalhar, ganhar dinheiro, negociar, prosperar, enricar, ser alguém nesta vida, quando na verdade você precisa pensar no tempo vindouro. Nós precisamos apregoar o ano aceitável do Senhor. Nós precisamos, em nome de Jesus, ser profetas neste tempo, para levantar o maior número de pessoas que pudermos, como atalaias de Deus, como vigias da torre, para que possamos, em nome de Jesus, salvar esta geração que está condenada. Jesus disse que o mundo jaz no maligno, e Ele fala do sistema quando se refere ao mundo.
Louvado seja Deus, porque a palavra caiu no teu coração. Mas ainda a palavra não cumpriu o propósito, porque Deus quer te levantar como um ganhador de almas, um ganhador de vidas. Nós em breve estaremos voltando com as nossas células, acredito que no mês que vem, e nós precisamos ativar o nosso chamado, ativar o nosso ministério, aonde você começa a dar os primeiros passos numa célula. É ali que você vai aprender a amar pessoas, a conviver com indiferenças, a ser tolerante, aprender a perdoar, a morrer para si mesmo, a transferir fé, poder, unção. É ali na célula que você vai aprender a interceder, porque a célula não cresce, ela não rompe, se o líder, se os anfitriões, os donos da casa, os servos, não aprenderem a orar de forma intensa. Quando você for orar, diga assim: Deus, me ensina a orar de forma intensa. Você vai dizer: Espírito Santo, me ensine a orar de forma intensa. Eu não sabia o que era orar de forma intensa, até eu começar a ter experiências com Deus no começo do meu ministério. Era uma luta, porque você começa a orar, o tempo não passa, a mente começa a dizer, você não tem mais o que orar. Mas quando o Espírito Santo, ele conduz o teu momento de oração, ele te inspira, e aqueles 5 minutos, 10 minutos que não passavam, vira meia hora, 1 hora, 1h30, 2 horas, você passa madrugadas na presença de Deus. Amados, por incrível que pareça, nós temos irmãos na igreja que oram a noite inteira por você, que intercede a noite inteira por você, que intercede pela salvação da nossa cidade, da nossa região, do nosso estado, do nosso país. E aonde está você? A palavra diz que você deve se colocar à brecha, você tem que se apresentar, você tem que dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, fala que o teu servo ouve. Você não pode ser aquele personagem onde não aparece na história, onde você é um mero figurante, porque o diabo, ele está impedindo você de desenvolver o teu chamado e ministério. E não adianta você querer fazer de forma carnal, humana. Eu sei que nós temos irmãos muito capazes, talentosos, habilidosos, mas nós precisamos dos dons do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos desta unção, nós precisamos do óleo, nós precisamos da graça, porque nós não vamos segurar pessoas na igreja por conta do carisma, por conta da amizade, por conta de favores. As pessoas só vão permanecer na videira de Deus e desenvolver raízes profundas se forem adubados pelo Espírito Santo de Deus. E nós vivemos num tempo onde as pessoas dizem: eu não posso, eu trabalho muito, não dá. E nós olhamos para a palavra, e quando Jesus fala a respeito do grande banquete, diz lá que cada um dos convidados se desculparam. Eles foram educados, mas a justificativa, ou seja, o pedido de desculpa não justificou. Aí Jesus disse: vão para os lugares improváveis, encontre os coxos, os aleijados, os mancos, os cegos, os surdos. Ou seja,
tragam os imperfeitos para se assentarem à mesa e cearem, banquetearem comigo. Por quê? Porque é uma desfeita que a igreja do nosso tempo faz com o Senhor. Então falte tempo para tudo, mas não falte tempo para Deus. Chega um momento que você diz: eu preciso ir para a igreja. E você para tudo o que você está fazendo, você muda a tua rotina e você vai disciplinar outras pessoas que o diabo usa para atrapalhar sua vida com Deus, para você estar aqui, para você ser treinado, para você compreender que você tem um chamado, que você tem um ministério, que o Espírito Santo quer te capacitar. E você aos poucos vai sendo inserido dentro daquilo que é propósito de Deus para a tua vida. Não importa sua escolaridade, não importa sua estatura, se você é alto, se você é baixo, não importa a cor da sua pele, a sua cútis, não importa a cor dos seus olhos, não importa a sua formação, não importa a classe social, não importa da família, do lugar que você veio. O que importa é que o Senhor faz novo todas as coisas. O que importa é que o Senhor faz nova todas as coisas. Eu quero compartilhar com os irmãos que enquanto eu fui assim, cabeça dura, teimoso, rebelde, desobediente, a minha vida atrasou. Eu tinha prosperidade, eu ganhava dinheiro, no meu segmento profissional eu era o mais bem sucedido da minha área. Só que um dia o Espírito Santo falou comigo e disse: isso não é tudo, porque tem gente tão miserável que só tem dinheiro, tem gente tão pobre que só tem dinheiro. Eu te chamei para uma coisa ainda maior. E quando Deus, através de Jesus, chama Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, para a obra, vem, segue-me. E eles abandonam a vida pregressa. Eles eram donos de uma empresa altamente rentável naquela época. Eles eram donos de uma empresa pesqueira que lucrava muito dinheiro. E eles abriram mão para seguir Jesus. Talvez o Senhor não te peça algo tão extremado. O que Ele está te pedindo é: seja um líder de célula, seja um líder assistente, empreste o barquinho para Jesus, empreste a sua casa para ser uma célula. O que Ele está te pedindo é para que você leia um pouco mais, estude, busque Deus na palavra. O que Ele está dizendo é para você jejuar para vencer a carne. O que Ele está dizendo é para você ter disciplina para orar, porque Deus só vai falar com aqueles que falam com Ele. Deus só vai falar com aqueles que falam com Ele. E você pensa que dizer apenas Deus fala comigo é o suficiente. Você quer ver como Deus fala com você e você não percebe que é Deus? Você senta na frente do computador e antes de acessar um site pornográfico, uma voz fala dentro de você e diz: não faça isso. Mas aquela voz parece tão distante e tão fraca que a tua carne fala mais alto. Porque você não ora, não jejua, não lê Bíblia, falta nos cultos, não está levando a sua vida espiritual e ministerial a sério. Mas você ouviu a voz de Deus que disse: não faça isso. Quando você conta uma mentira e você sabe que é mentira, você não sabe de onde aparece aquela voz que diz assim: você mentiu. É a voz de Deus, é a voz do Espírito Santo. Quando você está falando mal de alguém, aí você ouve uma voz dentro de você: não fale desta pessoa, não critique, não amaldiçoe a vida dela. O Espírito Santo fala com você o tempo todo. O Espírito Santo, na hora da oferta, vai dizer assim: dê a maior nota.
o diabo vai dizer: não, dê a menor nota. Deus fala: faça prova de mim. Aí você ouve a voz que diz assim: você não pode. Espera melhorar a situação, lá na frente você faz. Nós temos um testemunho fresco de uma irmã que me contou, falou: pastor, quando o filme foi exibido aqui na igreja, o nosso teatro, que tinha sido editado, o senhor pediu R$100 para ajudar no pagamento das despesas que ainda estavam em aberto. E uma voz falou nitidamente dentro de mim: entrega. Aí eu disse: não vou entregar não, eu tinha para dar e não quis dar. Ela disse: no dia seguinte bati o carro, só o conserto do outro carro ficou R$1.050. Aí eu perguntei: quando foi que você fez uma oferta no valor de mais de R$1.000 para o Senhor? Nunca. Mas para o diabo a gente faz. O diabo nos rouba. E você tem que se revoltar no seu espírito e dizer: não, em nome de Jesus. Quantas vezes eu fiz isso? Eu tive um prejuízo alto, eu falei: eu vou guardar um valor igual e vou buscar restituição, vou colocar diante do altar. Eu não aceito viver o prejuízo, eu não aceito que o diabo me roube. Então você precisa aprender a se levantar na autoridade do Senhor. Então Deus fala com você. Quer ver quando a carne fala? O celular desperta de manhã, você ouve uma voz, é a tua carne dizendo: dorme mais 5 minutos. É a tua carne, é nítido. Dorme mais 10 minutos, dorme mais 15 minutos. Daqui a pouco você perdeu a hora. Então nós precisamos identificar quando é Deus e quando é o diabo. Deus diz assim: o Espírito Santo fala com você: esta palavra é para você. Se levanta na unção, no poder. Deixa eu te usar. Deixa eu colocar óleo dentro desta lâmpada. Deixa eu acender o pavio que não vai apagar. O pavio vai fumegar. Mas a pessoa diz: não, eu não quero, não é para mim. E você acaba sufocando o propósito que Deus tem para a sua vida. Aí o que acontece? Trava tudo, amarra tudo, um monte de coisa começa a sair fora do normal, e você olha para a tua vida e fala: mas não é possível um negócio desse. Estava tudo indo bem, agora parece que tudo está despencando, virando de pernas para o ar. Por quê? Por conta da nossa desobediência. Deus nos manda para Nínive, e nós queremos ir para Tarsis. Lembra de Jonas? Deus dá dinheiro para ele, falou: vai lá no guichê e compra passagem para Nínive, tem uma obra para você em Nínive. Ele ficou com medo, ele disse: não, eu não quero ir para Nínive. Deus já me deu dinheiro, eu vou comprar passagem para onde eu quero ir para Tarsis. Por quê? Porque Nínive era um lugar de homens cruéis, implacáveis e sanguinários. Lá na entrada da cidade tinha pirâmides enormes de crânio, de cabeças, que foram decepadas, degoladas. Ele disse: eu ir para lá? Não, eu quero fazer missões na Disney, pregar para Minnie, para o Mickey, para o Pateta. Eu não quero ir para lá, eu quero fazer missões em Miami. Então nós somos assim. Teve um irmão que ele disse: pastor, eu quero ser líder de célula, mas eu quero que o senhor me mande para um lugar onde os irmãos sejam de um certo nível social. Eu quero que o senhor me mande assim para um grupo de irmãos onde eles sejam já prósperos. Eu quero que o senhor me mande assim para um grupo onde os irmãos eles sejam bem-sucedidos. Amados, isso não é fazer a obra de Deus. Isso é um ministério deformado. Você deve ir para onde o Senhor te mandar. Eu vi um pastor uma vez pregando, dizendo: você precisa direcionar o teu ministério. Você precisa dizer: eu quero pregar para a classe média alta. Amados, um dia eu disse: Deus, que palavra é que eu dou
para o rico e para o pobre. Deus disse assim: não existe rico e nem pobre no meu reino. A comida que o rico come, o pobre também come. Come lá um arroz, um feijão, um bife e uma salada. E nós achamos que Deus faz essa diferenciação. Amados, a palavra diz que muitos falam como loucos, é insanidade. Lembra quando quiseram comprar os dons do Espírito Santo, Simeão mágico? Quanto custa? Eu quero colocar as mãos sobre as pessoas e quero que elas sejam também cheias do Espírito Santo. Ele falava como louco, insano, doido. Eu vou te falar uma coisa: não ache que os mais ricos são aqueles que têm posse. A palavra fala que bem-aventurados são os pobres de coração, são os humildes. Você pode ter dinheiro e viver de forma simples, lembrando da sua origem e o nome do Senhor glorificado. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: nem parece que você tem tanta grana, que você é rico, que você é bem sucedido. Então Deus está levantando um povo, e nós precisamos compreender que quando nos assentamos na igreja, nós somos todos iguais. Uma vez eu estava limpando o banheiro de uma igreja com um juiz federal, e eu disse para ele: doutor, eu me sinto honrado de estar aqui limpando o banheiro da igreja com você. Eu era verde. Ele disse assim: irmão, se sinta feliz e abençoado por estar fazendo algo para Jesus Cristo. Eu aqui só sou um servo, como você é. Eu aqui não sou um juiz federal. Eu aqui não sou nada. Eu sou um doulos, ou dulos, escravo do Senhor. A gente acha que Deus dá importância para título, posição, lugar. Sabe o que Deus quer? Que você seja servo de todos. Uma vez Jesus entra na casa onde ele estava hospedado, e depois de um dia cansativo de trabalho, ele não é recebido pelo serviçal da casa, aquele que costumava lavar os pés daqueles que chegavam da rua. E Jesus então esperou um tempo, e nenhum dos discípulos se habilitou em ocupar o lugar do servo, do doulos, ou doulos, que era uma espécie de serviçal. No sentido mais profundo da palavra, é como se fosse um empregado, um escravo, devido ao seu compromisso. Então olha, Jesus pede uma toalha e uma bacia d'água. Ele amarra a toalha na cintura e começa a lavar os pés dos discípulos. Chega em Pedro, Pedro diz assim: não lave os meus pés. Jesus olhou para ele e disse: Pedro, você não entendeu nada. Se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Ele disse: então me dá banho por inteiro. Jesus disse: não é necessário, já estáis limpos. Sabe o que Jesus estava ensinando? Que nós devemos ser este servo. Sabe quem Deus vai honrar? Aquele que quando chega aqui na igreja, ele está esperando um visitante chegar para dizer com um sorriso e um brilho nos olhos: boa noite, seja bem-vindo, que Deus fale com você neste culto. O Senhor vai levantar pessoas aqui que vão auxiliar no estacionamento, não por obrigação, mas por amor. Vão cuidar da recepção, vão cuidar da introdução, vão cuidar do cadastro, mídia, som, transmissão, cada um na sua área.
Eu estou falando que a gente já tem irmãos que são joia demais. Mas eu estou falando que a gente vai fazer não para cumprir escala. A gente vai fazer não porque foi denominado alguma coisa para fazer. A gente vai fazer porque a gente tem paixão de fazer. E a gente sabe que a gente está fazendo para Jesus. A gente não está fazendo apenas para reconhecimento humano. Porque às vezes a gente busca aplauso, tapinha nas costas, tapete vermelho. Aí o diabo vem e diz assim: ninguém te reconhece, ninguém te valoriza. Mas o Senhor está te entregando o galardão, e tudo que você faz é fruto de justiça para Ele. Então o que Deus espera? Que você morra na carne e sirva o seu irmão aqui na célula, aonde você trabalha. Eu já contei a vocês um testemunho. Eu fui pregar numa igreja lá em Osasco, e o pastor saiu à francesa antes de acabar o culto, e o diácono disse: pastor, perdoa, é que ele ficou tão envergonhado, porque não tem uma oferta para te dar. Eu disse: amado, eu não vim por conta de oferta, eu vim porque o Espírito Santo me mandou. E eu confesso aos irmãos que a gasolina era pouca, eu não tinha na época nem dinheiro para poder comer depois do culto. Uma irmã que ficava na cantina disse assim: pastor, você quer um pastelzinho? Eu disse: quero. Ela fritou 2. E eu, quando estava indo para o carro, eu olhei, o óleo escorria, os pastéis estavam cheios de óleo. Aí eu disse: Deus, se eu comer esses pastéis vai me fazer mal. Ela fez de coração, ela recebeu o galardão do Senhor, mas não deu para comer aqueles pastéis. Mas eu saí de lá louvando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Quando eu estava saindo de Guarulhos para subir a serra, tinha um carro parado com o pisca ligado. Aí eu parei um pouquinho mais para frente, dei uma ré, me aproximei e perguntei: você está precisando de alguma coisa? Era um senhor. Ele disse: furou o pneu, eu preciso de ajuda. Eu falei: tá bom. Fui lá, tirei a fantasia de pastor, a gravata, tirei lá o terno, o blazer, e fui lá trocar o pneu. Sinalizei, passava carreta, caminhão, ônibus, carro pesado, e o carro tremia. Depois de muito suor, muito esforço físico, uma voz dizia: por que você não foi embora? Olha o risco que você está correndo. E se um carro te pega, te mata. Aí, troquei o pneu, me senti vitorioso, né? Troquei um pneu, na rodovia, de um estranho. Porque a gente quer fazer o bem para aqueles que a gente conhece. E você tem que entender que muitas vezes, você vai fazer o bem para um estranho. E é por isso que Jesus falou: eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu tive frio e me cobriste. Então, nós fazemos para Jesus. Aí aquele homem colocou algo dentro do meu bolso. Aí, eu não olhei, eu acabei esquecendo. Eu falei: não, já fiz a minha boa ação do dia. Eu não parei para ajudar, para ganhar nada. Ele falou: eu faço questão, meu jovem. Aí depois, eu não lembro se foi no mesmo dia, se foi no dia seguinte. Acho que foi no dia seguinte. Eu lembrei e fui olhar o que ele tinha colocado no meu bolso. R$1.000. Ele falou: R$1.000 por trocar o pneu? Não, R$1.000 por não murmurar. R$1.000 para não ficar bronqueado com o pastor. R$1.000 para ter conservado um coração sem ser contaminado pelo diabo. Presta atenção, quando você deixa o diabo plantar sementes dentro de você, você perde grandes bênçãos, coisas que estavam certas para acontecer. Você já estava fazendo planos, de repente dá tudo errado, dá tudo para trás, você perde tudo. Por quê? Porque muitas vezes foi um sentimento de raiva, de ódio, de vingança.
porque você ficou chateado, aborrecido, ferido, frustrado, decepcionado, desiludido. Aí o diabo vem e rouba a sua bênção. Então, você precisa entender que o tempo todo você é de Deus, e ministério você não faz só como um instrumento pendurado num pescoço, não faz só segurando o microfone, não faz só quando você está dançando, ou quando você está em algum posto, servindo dentro da igreja. Sabe, as pessoas querem ver o seu testemunho lá fora. E quantas pessoas falam comigo e dizem: pastor, eu conheci o fulano, o cicrano e o beltrano lá fora, eu trabalhei com ele, tem uma índole péssima, tem um mau testemunho. Aí eu digo: irmão, desse tempo para cá muita coisa mudou. Deus já tratou muito esse irmão, Deus já tratou muito essa irmã, muita coisa já mudou. E glória a Deus, porque a gente muda dia a dia, ou não é? Quando eu comecei, eu também comecei muito estragado, eu comecei muito deformado, mas na medida que a gente vai se corrigindo, a unção de Deus vem. Na medida que você começa a falar do amor de Deus, a unção de Deus vem. Na medida que você começa a servir, a unção de Deus vem. E aí que o teu ministério começa. Eu fui numa empresa em São Paulo levar um irmão para lá receber os seus direitos trabalhistas, a sua rescisão, e tinha lá um rapaz que na hora do almoço ele ficava debaixo de uma árvore e juntava de gente para ele orar, para ele interceder, e ele lá com a Bíblia dele, e ele lá sendo crente, e ele lá sendo de Deus. Isso não é lindo? Eu quero te falar uma coisa: tem gente que nem sabe que você é crente, porque você é agente secreto de Deus. Nem camiseta de crente você gosta de pôr, nem colante de crente você gosta de colocar no carro. Teve um irmão que falou assim: pastor, eu não vou pôr colante de crente no meu carro, porque tem lugar que eu vou, não pode saber que eu sou crente. Que lugar é esse? Que lugar é esse? Porque nós precisamos ser luz do mundo, nós precisamos ser luzeiros, nós precisamos ser sal da terra, nós precisamos ser diferentes. Lembra de Pedro? Ele estava lá no pátio assistindo Jesus sendo preso. Diz a palavra que da onde ele estava, o olhar de Pedro cruzou com o olhar de Jesus, e aquele olhar rasgou Pedro por dentro. E quando ele começou a falar, as pessoas disseram: ele é um deles, porque fala igual a Jesus. As pessoas têm que olhar para você e falar assim: ele é um deles, você é um deles. Olha o que diz em 1 de João capítulo 2, versículo 6, diz assim: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Sabe como é que Jesus andou? Operando milagres, maravilhas, prodígios, por onde quer que ia. Onde Jesus ia, as pessoas diziam: Cristo está lá, Jesus está lá. Jesus, no caso. Jesus está lá. Então você tem que ser igual. De repente o dono da empresa, ele está lá atribulado, ele fala: tem um crente aqui dentro dessa empresa, vou chamar ele. Ele vai orar por mim. Que coisa linda, não é? De repente tem uma professora, uma coordenadora, uma supervisora, uma diretora lá na escola. Não, tem um crente que é crente mesmo, chama ele. E nós tivemos uma experiência dia desses. Por quê? Por conta de tudo que está acontecendo no Brasil, estas ameaças. Então tinha lá uma escola onde não podia falar de Deus, não podia fazer peça na Páscoa para falar da morte e ressurreição de Jesus,
No Natal não pode falar do nascimento de Jesus. Mas essa professora se levantou na autoridade de Jesus e ela falou: chama os crentes desta escola. Nós vamos orar a Deus para que proteja a nossa escola, para que Deus proteja as nossas crianças. É isso que precisa acontecer com a igreja. Os teus negócios não estão indo bem. Vou chamar o pastor, vou chamar os intercessores. Nós vamos orar até romper essa barreira. Nós somos filhos de Deus, nós vamos prosperar. Nós vamos vencer. Eu falei semana passada a respeito da irmã Elaine. Ela foi fazer uma visita na casa de uma pessoa da igreja. Aí o marido disse: pastor, eu não sei o que ela falou, eu só sei que Deus usou ela. Minha mulher transformou, e eu sou testemunha disso, porque eu olhei na carinha dela e falei: teu semblante mudou. Ela não era mais a mesma. A porta da prisão se abriu, ela saiu do cativeiro. Isso é ministério. A irmã tem que visitar mais gente. Ao passo, já falei que eu tenho irmãos que gostam de umas fofocas, gosta de fazer caso, mas vocês têm que ser de Deus, seguir esse exemplo, deixa Deus usar vocês, amém? Tem a Jéssica, que tem uma voz linda, na Páscoa ela cantou e encantou, mas não pode enterrar o talento. Nós temos a Débora, que canta lindamente, trabalha demais, mas vai chegar um dia no céu, o Senhor vai falar assim: eu te dei uma voz linda, Débora, você só cantou lá no emprego, de vez em quando, arrumando lá, né, aquela bagunça santa, né, Débora? Eu sei que você canta, mas Deus quer consagrar vocês para o altar. Deus precisa de vocês no altar. Tem irmãos aqui que são pregadores. Tem irmãos aqui que tem um ministério lindo de ensino. Tem irmãos aqui que são uma bênção. Nem que seja para você segurar uma pessoa quando ela foi cair debaixo da unção. Ah, que bênção. Hoje eu ouvi a Nair na recepção da administração. A mocinha perguntou: você é do coral? Ela falou: eu sou do coral. Toda envaidecida. Hoje eu estive lá na casa da pastora Márcia, lá em Tuiuti. Fui muito bem recebido por ela, pelo seu esposo, o pastor Paulo, pelos filhos, pelo genro, pela cabrita, muito educada aquela cabrita. E que bênção que é, os irmãos. Me sinto tão feliz. Estive lá nessa BESP, lá no topo da represa, recebido com tanto carinho pelo Leandro, pela Jaque, pela família, e pela Neuza. Quão bom e agradável que os irmãos vivam em união, é ou não é? Quarta-feira quase fui almoçar lá na casa do Felipe. Eu não sabia o que tinha lá. Eu sei que vocês são de Deus e que Deus tem usado vocês, mas eu quero te falar uma coisa: vocês precisam de um reconhecimento, vocês precisam ser introduzidos. Moisés foi introduzido pelo seu sogro. Ele sacerdote, era Jetro, o nome dele, professor lá
manja tudo. Quando eu erro, ele pega lá. Pastor, trocou os personagens aí. Aí nós temos Eliseu, que foi introduzido por Elias. Jesus foi introduzido por João Batista. Sabe, você precisa de uma cobertura espiritual, de alguém para treinar você. E eu quero que aquilo que Deus me deu como conhecimento seja transferido para vocês. Eu quero ver vocês expulsando demônios, curando enfermos. Eu quero ver vocês sendo usadíssimos por Deus. Quando nós viemos para cá, nós vivenciamos uma unção tão poderosa de libertação. Estevão tem uma marca no nariz até hoje. Não é, Estevão? Um demônio revoltado machucou o nariz do Estevão e sangrou quase que a morte. Eu lembro que uma pessoa subiu aqui no altar para me pegar. Ele muito esperto, na de libertação, ele pulou, parecia aqueles jogadores de futebol americano, pegou a pessoa em cima da caixa de som que ficava aqui. Eu falei, meu Deus do céu, deve ter quebrado as 4 costelas. Não, a mulher quebrou uma. Meu Deus do céu, também aguentar o teu peso não foi fácil. Não, mas o menino é esperto. Demônio pegava a cadeira lá atrás e queria jogar aqui em nós, é ou não é? Demônio subiam no altar para socar o pastor, paralisava no ar e ficava assim, Aí os irmãos de pastor, mas não quer ver de novo, nós quer experimentar este novo, essa unção, esse poder. Eu falei, não manifesta mais. Eu falei, irmão, os irmãos agora estão libertos. Não dá para manifestar sempre do mesmo irmão, é ou não é? A não ser que ele dê uma brecha e manifesta. Agora, nós precisamos trazer gente nova, é ou não é? Diga, é verdade, eu que não vou cair. Estou falando em endemoniado, de unção pode, poder pode. Amém? Mas vocês estão entendendo? Que a gente precisa evangelizar, que a gente precisa trazer. Um irmão falou assim, pastor, nós precisamos trazer os irmãos que estão fracos na fé. Deixa eu te falar uma coisa. Você gasta 9 vezes mais energia em tentar trazer aqueles irmãos que você diz que estão fracos na fé, do que trazer um novo. Aí você precisa pegar e encher a igreja. Lembra? Os coxos, os aleijados, os mancos, os surdos, os cegos. Traga as pessoas que precisam. Vê o alemão, o Adriano. Ele traz os moradores de rua. Eu vim de uma igreja onde o pastor dizia assim para mim, ei, senta aí no fundo. Por quê? Porque eu levava também 20 e poucos moradores de uma antiga favela que tinha aqui na cidade, chamada Colorado. Hoje é Maranata. E nós oramos muito para que eles fossem tirados dessa condição de risco. Hoje se chama comunidade, não se fala mais favela. Então, o pastor me disse, você podia trazer um advogado, um médico, um engenheiro, um empresário. Você vai trazer esse povo da favela, Beto. Eu falei, mas eu pensei que a igreja era para todo mundo. Diga, nossa igreja é para todo mundo. Amém? Aí eles vêm aqui, eles se sentem em casa. Ficam falando comigo o culto inteiro. Você pensa que o irmão está bêbado? Não, é que ele se sente tão à vontade em casa. Você pensa que ele está chapadão, você fala, não, é que ele se sente tão bem. Às vezes eu tenho que falar, um ou outro tem um distúrbiozinho, né? Normal. Quem é que não tem? Olha para quem está do teu lado. Até você fala, cutuca quem está do lado, ri. Às vezes não gosta da piada, fica bronqueado comigo. Eu não é? Pincha até uma maldição entre seu lugar em mim. Ainda bem que não pega. Sobre Israel não vale encantamento. Não, mas tem disso. Não é? A Janaína outro dia estava sentadinha atrás da igreja. Aí eu entrei como pastor. Aí a pessoa que estava na frente dela falou assim, nossa, gostosão esse pastor. A Janaína falou, nem tanto, irmã. Ainda me desbanca ainda. Né? Tem que falar mais do que você imagina, irmã. Meu marido. Não, mas tem disso, tem umas endemoniadas que vem, tem que passar por libertação, mas tem que querer ser liberto, não é? Ó, para você ver o que eu passo. Amados. Aí,
Se for com o teu marido, você que endemoniza, não é? Não vai mais nessa igreja, não, agora nós vamos noutra. Achando que não tem periguete gospel na outra. Aqui pelo menos a gente trata, é ou não é? Quem quer mudar fica, quem não quer, troca de igreja. Tem uma irmã que eu fui falar com ela, eu falei, irmã, você é muito bonita. Aquilo que Deus te deu, você tem que guardar para o teu marido. Tem roupa que você não pode usar, irmã. Expõe muito as suas vergonhas. Eu falei, então eu vou para outra igreja, porque lá eu posso vestir o que eu quiser. Eu falei, a Bíblia diz assim, vinde como estáis, mas não significa que você vai continuar do mesmo jeito, não é? A gente tem que ter pudor na casa de Deus. A gente tem que estar vestido adequadamente, não só aqui, mas em todos os lugares. Então nós temos que dar bom testemunho. Não estou dizendo que você tem que andar de burca, só zoinho aparecendo. Mas estou dizendo que a gente tem que ter temor de Deus. Tem irmãs que se vestem com tanta elegância, né? Pode estar vestido simples, mas é elegante. É ou não é? Põe um batonzinho. O pastor falando, do diabo. Não, pastor. É vaidade. Eu falei, pastor, deixa as irmãs, né? Ficarem ainda mais bonitas. Queria implicar comigo, não, porque na tua igreja não tem doutrina, as irmãs cortam o cabelo. Eu falei, se mostrar na Bíblia para mim, que tem que ter tamanho o cabelo, eu ando com a fita métrica no bolso. Paulo quando fala de cabelo, ele diz, nem eu, nem a igreja do Senhor, temos o costume de contender a respeito disso. Quando o cabelo foi dado como véu, as prostitutas daquela época, elas raspavam a cabeça. Quando diz lá em Pedro para não fazer tranças com ouro e prata, porque as prostitutas se diferenciavam com esse tipo de adorno. Não é que se você fizer tranças você está condenado e vai para o inferno, não. Então nós precisamos entender o que a Bíblia fala e fazer uma exegese correta do texto. Agora eu respeito a doutrina de outras igrejas, outros pastores, porque alguns brincam comigo, falam, não estou falando de ninguém não. Não é? Cada igreja é cada igreja. Eu falo aqui da nossa, igual essa outra aí, né? Quer ir pelada, vai, tudo bem. Quer ver o pastor desesperado? É dia de casamento. Teve uma noiva, que ela foi assinar o livro, ela baixou quase os melões, não é melão, é melancia, quase caiu em cima da mesa, ainda baixa assim, aí aparece eu no vídeo fazendo assim, ai. Já assinou, aleluia, assinou no lugar certo, eu pegava a folha e fazia assim, assinou. Agora, o noivo, noivo, legal, verdade, cada rasgo, que eu vou te falar uma coisa, vocês riem que não é vocês, aí vem aqueles irmãos, pastor, o senhor precisa respeitar o altar. Eu falei, não fui eu que vim com os melão de fora, irmão, não é crente, mas a gente coloca, a gente avisa, fala assim, é o altar, sabe, não venha com qualquer roupa, cuidado com transparência, cuidado com roupa curta, com rasgo exagerado, né? Um rasguinho pode ter, porque a pessoa, né, vestido, não vai andar assim, né? Vocês estão entendendo, amados? Eu preciso encerrar, né? Não é fácil, pastor, a gente não agrada gregos, troianos e baianos, sempre tem uma situação, e eu sou campeão de audiência, irmãos. Eu penso assim, não vou mais pisar na bola, não vou mais fazer piada sem graça, eu não vou mais falar certas coisas. Amados, chega no culto, parece que o inimigo me usa, ou é Deus que me usa para corrigir vocês e vocês se restaurar, não sei, vamos ficar de pé. Eu amo vocês do jeito que vocês são, amém? Você continua me amando, Jéssica continua me amando, Débora, cantora, voz linda, continua me amando, os irmãos continuam me amando. Estou muito feliz se você está aqui. O Marcos, para você ter uma ideia, é pregador, não é? Pregador. Amém.
Levanta a sua mão. Diga assim: Senhor, eu sei que tu tens uma unção para a minha vida. E eu preciso perseguir esta unção. Se o Senhor não me despertar humanamente, eu não consigo. Eu preciso que o teu Espírito Santo me habilite em meu ministério e em meu chamado. Esta palavra foi para mim e eu quero ser usado. Destrava, Senhor, na minha vida aquilo que está travado, bloqueado, impedido, para que eu possa fluir na tua unção e entrar no teu propósito. Em nome de Jesus. Pai, eu creio que eu sou um ganhador de almas. Eu creio que a boa obra que o Senhor começou na minha vida, tu és fiel para completar. Diga: eu estou aqui com um propósito. Eu permaneço nesta igreja com um propósito. E eu creio que o Senhor está me levantando nestes últimos cultos, em nome de Jesus. Amém. Nós temos no nosso Face da igreja como é que eu chamo aquilo? Entrou como notícia, né? É um link que fala sobre células. Aí você pode entrar lá, naquele link, e colocar lá que você quer ser líder de célula, líder assistente. Aí você vai passar por um treinamento. Você que quer oferecer sua casa, você que quer que mais? Quer o quê? Tá, preenche o formulário. Tá bom, aí a gente entra em contato. Amém? Amados, eu não sou o melhor pastor. Eu não sou o mais bonito. Tem pastor mais bonito que eu. O mais capaz. Mas um dia eu disse: Senhor, eu quero. E é por isso que eu estou aqui. E eu acredito que o Senhor vai te levantar. Olha para quem está ao teu lado e diga assim: eu acredito também. Diga: o poder de Deus vai ser grande na tua vida. Em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por este culto. Eu quero te agradecer pela palavra que entregamos. E que esta semente possa cair em terra fértil, crescer, florescer e produzir muitos frutos, em nome de Jesus. Abençoa este irmão, abençoa esta irmã, tira do cativeiro e libera, Senhor, ativa no teu chamado e propósito, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos para casa abençoados, e domingo, em nome de Jesus, nós estaremos aqui. Amém? Deus abençoe.